Mas a situação Gente, olha a conversa paralela. Gente, mas a situação da empregabilidade da pessoa com deficiência visual, ela não se transforma, é muito difícil se transformar. Nós somos os últimos em números na situação de empregabilidade, né, em termos percentuais. É muito difícil hoje uma empresa empregar uma pessoa séria. A gente sabe disso, todo mundo aqui sabe disso. Todo mundo aqui bateu nas empresas, fez entrevista, enfim. E o Agra vem para o Brasil, é um projeto que é financiado pela Fundação 11 para a América Latina, pela FUAL. Ele tem um financiamento internacional para que a gente tente, através da UNCB, mudar essa realidade. Então a gente tem um portal, né, onde você tem lá, você vai cadastrar o seu currículo, você vai cadastrar as suas informações. Existem empresas parceiras, né, instituições parceiras. Nós temos 3 centros Ágora no Brasil, né, um em Sorocaba, na associação da ASAC. Deixa eu tomar uma água, gente. Água, aí. Tomar uma aguinha. Mostra aí, Tem. Nós temos lá em Sorocaba, nós temos um outro centro no Mato Grosso, lá no SMAC, né, em Campo Grande. E nós temos também no Centro-Oeste, que é o nosso Centro Ágora Centro-Oeste, Centro Ágora Sudeste, que é no Sorocaba, e no Centro Ágora Nordeste, que é a PEC, que inclusive está com estande aqui, a sua loja, que trabalha com equipamentos, bengalas, enfim, está aqui vendendo seus produtos. A APEC também é um centro Ágora, né, que cadastra as pessoas com deficiência, busca as interlocuções com as empresas, enfim. E o site está aberto aí para quem quiser se cadastrar, quem quiser colocar lá o seu currículo. Você busca lá por regiões, toda a questão. Vocês entrando no site, o site é bem fácil, bem intuitivo de se usar, né? www.agorabrasil, na verdade é agora, né? Se for, não tem acento, é agorabrasil.org.br. E a gente tem grandes desafios nessa temática da empregabilidade. A gente tem uma realidade muito cruel, né? Uma realidade assim, que a gente gostaria muito de ver mudada, né? Mas cabe também as pessoas com deficiência quererem trabalhar, cadastrar em seus currículos, irem transformar as suas vidas através do trabalho. Porque o trabalho, como todos dizem, dignifica o homem, né? Dignifica a mulher, empodera a pessoa, oportuniza a troca no ambiente de trabalho, porque não é só a pessoa com deficiência que se beneficia no ambiente inclusivo de trabalho. Tá? Gente, encosta a porta do auditório, está muito barulho. As pessoas que também não têm deficiência, as pessoas que não têm deficiência, elas também se beneficiam dessa troca, né? Desse aprendizado com a pessoa com deficiência, e aí quebra um pouco esse paradigma, essa forma de pensar, essa forma da sociedade olhar a pessoa cega como uma pessoa incapaz. Então, o mercado de trabalho
não só dar o din-din lá todo mês, mas também empodera a pessoa. Hoje nós temos na nossa legislação um marco significativo na Lei Brasileira de Inclusão, que é a questão da inclusão laboral. Tem um artigo que fala que não basta hoje só empregar a pessoa com deficiência, mas torná-la produtiva e competitiva para poder buscar novos degraus no emprego. A gente sabe que do papel até a realidade tem uma distância que a gente não consegue medir, porque ela passa pelos sentimentos, passa pelas atitudes, passa pelas relações humanas. Mas é um grande desafio que a gente tem que buscar, mudar essa realidade. Então, a ONCB vem fazendo, executando esse programa no Brasil. A plataforma ela está disponível para cadastramento das informações das pessoas com deficiência. Elas vão ficar lá disponíveis para as empresas, tem vagas disponíveis, tem informações lá importantes. Então, eu vim aqui falar para pedir para vocês e propor a vocês que entrem na página, façam o seu cadastro, que a gente está aí tentando buscar um caminho digno, um caminho efetivo para a empregabilidade das pessoas cegas. A gente conta principalmente com a colaboração, a compreensão das próprias pessoas cegas. E a gente vai sensibilizar a empresa. Como eu disse, é uma grande praça de negócios, um grande plenário, uma grande tribuna onde você vai discutir tudo sobre a empregabilidade das pessoas com deficiências, não só pelo olhar da pessoa com deficiência, mas buscando os empresários e as instituições. É isso, gente. A página nossa lá do Ágora, www.agorabrasil.org.br. Ágora escreve igual agora, e sem assim na página. agorabrasil.org.br. Muito obrigado pelas votos, muito obrigado a paciência de vocês e vamos seguir nosso encontro. Valeu. Obrigada, Márcia. Queremos mandar também um bom dia aqui para todos os ouvintes da rádio, da web rádio Aparelho Esportes, que estão também participando do Encontro com as Vozes online. Então a gente agradece ao Prudência aí que está como âncora na transmissão do Encontro com as Vozes. Nós vamos ter agora o segundo momento da manhã, Márcio já saiu do palco porque a gente vai ter uma mesa Vinícius, faça a sua pergunta, seja breve. Eison Fábio. Primeiramente, bom dia a todos, Márcio, depois, para não atrapalhar a próxima mesa, depois se você puder comentar um pouquinho, eu trabalho na IBM Brasil, sou responsável por diversidade e inclusão de pessoas com deficiência da América Latina, e eu queria que depois você falasse um pouquinho
como que as empresas podem ter acesso a esse banco de currículo, como que a gente consegue fazer isso, se é de forma gratuita ou se tem algum custo. Seria isso. Obrigado. Seu nome é? Vinícius. A gente, eu depois passo o seu contato, o contato da coordenadora do ADRA, para você fazer um contato com ela, para a gente não atrapalhar aqui a programação. Mas a plataforma, ela é aberta para as empresas também buscar o contato, tá bom? Obrigado. A gente se fala já já. Mais alguém quer fazer pergunta? E Cláudio? Não, tem mais. Ok. Muito importante essa pergunta, né? Então, gente, nós vamos para a nossa segunda palestra de hoje. O tema da palestra: o acesso à educação e ao mercado de trabalho por pessoas com deficiência visual na atualidade. Nós vamos ter aqui na mesa 2 experts, né, nesses assuntos, e vocês usufruam bastante, né, do que eles vão trazer para a gente. Suguem esse conhecimento que vai ser uma mesa bastante esclarecedora, enriquecedora, um debate, né, bem presente na atualidade. Os ministrantes dessa mesa vão ser o desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, TRT9, e o professor mestre Enio Rodrigues da Rosa, que é diretor do Instituto Paranaense de Cegos, IPC. Então, essa que vos fala ou está tentando falar, Luz Belarmino, vai ser a coordenadora desse momento. Ricardo já chegou, está subindo aqui. Aqui na frente? Alguém ajuda ele para subir no palco. De dados vai ser às 10 horas, ok? Eles estão aqui se localizando na mesa. Hierarquicamente, né? Eles estão aqui decidindo. Eu não sei se vocês vão preferir conversar, trocar ideias, ou se cada um vai fazer uma exposição. Primeiramente, bom dia a todos, todas. Eu queria tirar no Paruípa aqui com o Ricardo para ver quem começa, mas ele já me ganhou na conversa na primeira. Primeiramente, bom dia a todos, todas. É uma honra. Gente, coloque o celular no silencioso, por favor. É a Joana que está coordenando? Quem está coordenando a mesa? Suzy Belarmino. Quem? Suzy. Tá legal. Tá. Então, repetindo, vamos lá. Bom dia a todos, todas. É um prazer, Ricardo, dividir, né, uma honra dividir uma conversa sobre uma temática tão candente, tão importante, num sábado pela manhã, Curitiba, meio friozinho, inverno, pessoal que está aqui, diversas regiões do país, no encontro brasileiro do usuário dos votos. Bom dia ao pessoal que está vendo ou assistindo pela
pela rádio também, né? Parece que tem uma transmissão via net aí. E só tomar um golinho de café aqui. Bom, eu estava vindo para cá e imaginando que tipo de contribuição eu poderia deixar para esse encontro diante de duas temáticas extremamente importantes e necessárias, não apenas para pessoas cegas ou pessoas com deficiência visual, para não ficar repetindo cego e baixa visão o tempo todo, numa conjuntura mundial extremamente complexa. E, evidentemente, essa complexidade toda também atingindo a sociedade brasileira. Nós estamos vivendo um momento mundial de uma agressividade do capitalismo, Gente, vamos fazer silêncio. como poucos momentos na história a gente conseguiu registrar. E me parece importante pontuar alguns dados como pano de fundo para que a gente possa situar a discussão do trabalho, a temática do trabalho e da educação num contexto mais abrangente, no qual evidentemente eu não vou explorar, mas também para poder situar essa temática dentro do Brasil, numa conjuntura brasileira onde os direitos humanos, os direitos sociais, os direitos trabalhistas de modo geral e os direitos das pessoas com deficiência, por conseguinte, muito ameaçados. É uma realidade... Fecha a porta, gente, do auditório. É uma realidade extremamente complexa e que merece reflexão crítica. Eu poderia fazer escolhas, e evidentemente fiz escolhas, e vir aqui tratar dessa temática de uma forma mais superficial, digamos assim, como normalmente a maioria dos pesquisadores e dos estudiosos desses assuntos costumam fazer. Mas um dos desafios que eu me deparei na minha vida, principalmente depois que fiquei cego, foi tentar entender um pouco melhor essas discussões que permeiam o trabalho e a educação, e muito a partir de uma realidade que eu vivenciei como pessoa cega, que fez concurso, que foi considerado inapto temporariamente, que teve que sair de Cascavel junto com um grupo de outros 9 cegos que também foram aprovados no mesmo concurso que eu, dos quais uma quantia deles também considerados inaptos temporariamente, acampar na Secretaria da Administração aqui em Curitiba, passar o dia inteiro lá e só sair lá de dentro da Secretaria quando a secretária decidiu nos receber e assumir um compromisso por escrito que uma semana depois nós tomaríamos posse num concurso legitimamente que nós participamos. Junto com isso, quando eu vou para o mestrado, junto com um colega meu, infelizmente já falecido, e eu imaginava que ele ia continuar explorando uma temática sobre a educação, na qual ele havia dedicado tempo no primeiro momento, no estudo de TCC dele, e ele decidiu naquele momento inverter o estudo, ir para o campo da educação, e me deixou de alguma maneira meio que desarmado, porque em Cascavel nós temos um grupo, um coletivo que estuda e pesquisa, e todos os estudos e pesquisas que nós fazemos por lá, nós costumamos dialogar. Por
procurando explorar temáticas com as quais as pessoas com deficiência lidam mais diretamente. E naquele momento, o meu companheiro Alfredo me colocou, de alguma maneira, meio que na obrigação de investigar um pouco a temática do trabalho. Foi ruim e bom ao mesmo tempo. Por que ruim? Ruim porque eu já vinha num processo de estudo tentando entender um pouco melhor a história da educação dos cegos. Né? Então eu poderia, com um pouco mais de facilidade, aprofundar isso no mestrado. Bom porque ele me obrigou a ir para o campo do trabalho e ter que lidar com algumas coisas com as quais eu não estava acostumado. Mas a discussão que a gente vinha fazendo no campo do trabalho, pelo menos, ela sempre teve muito permeada, digamos assim, olhando para a questão do trabalho muito pelo viés da política e pelo viés da justiça, do direito, né? Direito jurídico, essas coisas todas aí. Ou então, olhando sempre assim para o mercado de trabalho no modo geral, tentando entender por que, mesmo o direito ao trabalho, fazendo parte da Constituição, e depois regulamentado pela Lei 823, artigo 93, que deveria ter aplicação imediata e só passou de alguma maneira, como aquele decreto de 99, 32 de alguma coisa, 3298, né, de 99. Mas uma coisa assim era muito evidente e continua para mim cada vez mais clara. E evidentemente que ao fazer a afirmativa que eu vou agora, eu não estou generalizando, obviamente. Mas uma coisa para mim é cada vez mais clara: as empresas, os empresários e os próprios trabalhadores sem deficiência não querem trabalhadores com deficiência lá dentro das empresas. Num primeiro momento, isso para mim vinha naquela discussão que é muito comum até os dias de hoje. A gente precisa sensibilizar os empresários, a gente precisa conscientizar os empresários, enquanto eles não estiverem conscientes disso, enquanto eles não tiverem... Então, assim, tantos anos já se passaram e esse discurso ainda continua campeando por aí. Então, o meu desafio naquele momento era, digamos assim, descer um pouco mais e tentar entender o porquê dessa resistência em relação aos trabalhadores ou às pessoas com deficiência lá no local de trabalho, tentar entender um pouco melhor isso a partir da lógica da produção e da reprodução do capitalismo. Ou seja, como é que na base da produção tudo isso aparece, para tentar, daí fazendo uma espécie de caminho de volta, entender o porquê que mesmo nos dias de hoje, nós continuamos com enormes resistências, mesmo tendo um dos melhores aparatos jurídicos do mundo, embora sendo desconstruído cada dia mais também. Porque com todo o aparato, em termos de instituições, Ministério Público, Ministério do Trabalho, sindicatos, e tudo isso agindo... Gente, o Enio vai deixar vocês falarem, gente. Tudo isso agindo conjuntamente, nós ainda enfrentamos enormes resistências de colocação de pessoas no mercado de trabalho. Esse era o meu desafio, né? E aí eu tive que começar a lidar com categorias de análises, com conceitos que não estavam claros para mim, que até hoje ainda são muito caros. Você entender trabalho
né, nas suas múltiplas dimensões, né, enquanto base constituinte do ser social. Você entender categorias como mercadoria, relações de produção, força de trabalho, mais-valia, são valor, valorização do valor, e por aí vai. Ou seja, eu tive que começar a operar com conceitos, com categorias de um campo de análise que para mim era muito caro, mas foi extremamente rico, posso dizer para vocês, extremamente recompensador, porque para mim foi um dos momentos mais significativos para mostrar que o nosso problema da sociedade, quando olha para os cegos, ou o problema de muitos cegos que ficam presos na ideia da visão, o nosso problema não está na visão, na falta dos olhos, porque existem determinados conceitos, determinadas categorias, determinados estudos que você faz, que você só consegue chegar pela via do pensamento, pela via da reflexão, pelo aprofundamento desses estudos. E é quando eu começo a lidar melhor com isso, que eu começo a entender melhor algumas questões que estão colocadas até nos dias de hoje. Por exemplo, o Marx, no primeiro livro, O Capital, o Marx dizia uma coisa: se os patrões pudessem, vejam, o Marx está analisando a nascente indústria capitalista na Inglaterra e vendo todo aquele processo de exploração. 18 horas de trabalho, 16 horas de trabalho, crianças sendo, processo de trabalho, trabalhadores mutilados. E o Marx está olhando para tudo aquilo e dizendo o seguinte: se os patrões pudessem, eles reinstituiriam a escravidão. Absurdo, né? Uma coisa assim pesada para você. Tem um livro recentemente publicado, sugiro a leitura inclusive. Gente, vamos ler as conversas paralelas. Ricardo Antunes, nome do autor, cujo título é O Privilégio da Servidão, o Novo Proletariado da Era Digital. É um livro novo, é um estudo que ele faz. O Ricardo Antunes é um sociólogo e um dos maiores pesquisadores sobre o trabalho, evidentemente numa perspectiva crítica, numa perspectiva marxista, onde ele analisa toda essa relação de trabalho hoje no mundo, particularmente no Brasil. E o título, O Privilégio da Servidão, o Novo Proletariado da Era Digital, é muito significativo, porque no fundo ele recupera um pouco, digamos assim, dessa ideia do Marx lá atrás, de que se os patrões pudessem restituir a escravidão, para olhar para os dias de hoje com a ideia do privilégio da servidão, para dizer o seguinte: hoje, ainda que em condições de servidão, é um privilégio ter trabalho. Ele mostra